Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de TecMat. Hoje, dando continuidade ao assunto que a gente viu na aula passada, né, que é a de laminação. Hoje nós abordaremos outro processo de conformação mecânica, que é o processo de forjamento, né? O título do capítulo é Forjamento e Processos Correlatos, porque eu peguei exatamente do livro que a gente está usando como base, que é o livro do Chiaverini, volume 2. Mas a ideia da aula de hoje basicamente é forjamento, tá? Então vou fazer uma breve introdução sobre o forjamento e falar sobre os tipos de processos de forjamento. Eu cheguei até a comentar na aula passada, né? Quando estava dando aquela introdução sobre os processos de conformação, eu falei um pouco sobre o forjamento, né? Que é um processo aí que acho que todo mundo em algum filme, em algum jogo, alguma coisa desse tipo já viu acontecendo, né? Toda vez que você vê o rapaz lá com a espada, em qualquer filme, qualquer série, a espada incandescente, pegando fogo, e ele martelando ela, aquilo é um tipo de processo de forjamento. É claro que é um processo bem mais antiquado, digamos assim, né? Mas ainda assim é um processo, né? Acho que antiquado não é a palavra certa, mas um processo mais básico, né, a gente pode dizer. Tanto que essa imagem é basicamente isso, né? Tá acontecendo a forja de um material, né? O material está sendo forjado, tá bom? Então, o forjamento é um processo bem simples, beleza? Vocês vão ver isso aqui que ele é bem simples. Tem alguns aspectos que a gente tem que destacar, mas ele em si é um processo simples, da mesma maneira que a laminação é. Na verdade, todos esses processos de conformação mecânica que a gente vê aqui no curso, todos eles são processos simples, né? A gente só precisa saber os detalhes. Bom, o forjamento é um processo de conformação mecânica que acontece pelo martelamento, como mostrado anteriormente, ou pela prensagem, né? Ou seja, eu posso fazer esse processo usando um martelo de forja, para fazer o martelamento, o martelo de queda, ou prensas, para fazer a prensagem, né? Então a ideia aqui é usar um martelo ou uma prensa para dar forma ao material. Eu vou aquecer o material, geralmente é aquecido, né? De maneira que ele fique mais deformável. Eu vou martelando, vou pressionando, né? Colocando na prensa, fazendo a prensagem, para dar a forma que eu desejo. Qual é a diferença entre esses dois processos? Tanto o martelamento quanto a prensagem, os dois entram dentro de forjamento. Nos martelos de forja, golpes rápidos e sucessivos são aplicados no metal. Então, quando eu falo de martelo, é golpe rápido e sucessivo. É uma porrada atrás de outra. Ou seja, ele vai ficar sujeito à força de compressão, porque o martelo ele vai comprimir a superfície do material, mas a velocidade é baixa. Então, assim, perdão, eu falei besteira agora, gente. No martelo de forja é golpe rápido e sucessivo. Na prensagem, eu vou ter uma compressão a baixa velocidade. Então são esses dois parâmetros aí. Voltando então. No martelo de forja, eu dou pancadas rápidas e sucessivas para deformar o material. Na prensagem, eu vou deformar devagar, fazendo uma compressão, né? A prensagem faz uma compressão, né? Então é uma compressão a baixa velocidade, né? Dessa maneira, no forjamento por martelamento, a pressão atinge rapidamente, a pressão atinge a máxima intensidade quando o martelo toca o metal, caindo rapidamente à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação. Então a pressão máxima ela é atingida quando o martelo toca a superfície. Porque quando o martelo, quando a superfície absorve aquela energia do golpe, é quando ele vai se deformar, tá bom? Na prensagem, o valor máximo é exatamente antes da retirada da prensa, né? Então são duas formas de se comparar esses dois processos também. Resumindo, enquanto o martelamento ele produz deformação superficialmente, a prensagem ela atinge camadas mais profundas. Camadas mais profundas. A deformação resultante ela é mais regular do que aquela produzida pelo martelamento. Então, assim, o martelamento, isso é até um pouco óbvio se a gente parar para pensar, né? No martelamento eu vou deformar só a superfície, que eu vou estar martelando uma superfície. Quando eu faço uma prensagem naquela superfície, eu estou deformando muito mais, e muito mais uniformemente também.
Porque o martelamento eu vou estar martelando na superfície do material de forma aleatória, de maneira a cobrir toda a superfície. Mas não é perfeito, não é tão uniforme quanto a prensagem. Né? Então temos essa diferença também. Essas operações de forjamento, elas são operações a quente, lembrando que quando eu falo trabalho a quente, operações a quente, eu estou me referindo a operações acima da temperatura de recristalização do metal. Tá bom? O que é isso? É uma temperatura ali de mais ou menos uns 40% da temperatura de fusão. Se eu colocar acima dessa temperatura, à medida que eu vou deformando, eu vou criando novos grãos. Então, acontecendo o que a gente chama de recristalização, né? Criando novos cristais. Então, o forjamento costuma acontecer a quente. Embora existam alguns casos onde tem forjamento a frio. Então, o forjamento geralmente ele tem a temperatura mínima aí, como a temperatura de recristalização, e a temperatura máxima é aquela onde começa a acontecer a fusão, né? Onde o sólido passa a se tornar líquido, né? Ou começa a acelerar demais a oxidação. Né? Então a gente tem uma definição de um limite máximo e mínimo de temperatura. Tá bom? E essa imagem aqui ela mostra bem o que é esse forjamento. Esse retângulo aqui mais interno é a peça inicial, S0, comprimento inicial. Quando é submetida essa carga P aqui em cima, seja por prensagem ou por martelamento, perceba que esse retângulo ele vai ficando mais achatado e vai mudando sua forma até ficar com esse formato mais fino aqui de baixo. Ó. Ele começa com uma área uma área S0 pequena e termina com uma área S1 muito maior. Por outro lado, ele começa com uma altura H0 grande e termina com uma altura H1 menor. Né? Tem uma redução de altura e um aumento de área. Então, o martelamento, a prensagem, o forjamento como um todo, vai produzir esse efeito. Aqui a gente tem nessa tabela a resistência à deformação a quente de aço por uma tela de prensa. Né? Todo material, né, ele vai ter uma resistência a ser deformado, uma resistência mecânica. Essa resistência a quente, fazendo os devidos cálculos, ela pode ser aproximada por esses valores que estão mostrados aí, né? Resistência a quente. E aí aqui nessa tabela a gente tem a comparação da porcentagem de deformação e a resistência a quente, seja por ação do martelo ou por ação da prensa. Né? Perceba que por ação da prensa a resistência ela tende a ser menor. Né? Por ação da prensa a resistência é menor, porque a prensa ela aplica uma deformação mais uniforme na estrutura do material. O martelo não. O martelo ele costuma ter maior resistência à deformação, né? Pela ação do martelo. Tá bom? Então, para produzir aí, por exemplo, uma porcentagem de deformação de 60%, para a ação do martelo tem uma resistência aí de por volta de 45, né? Que é kgf por milímetro quadrado. Por prensa, isso aí, essa resistência é menor, tá por volta aí de 32, 33. Aqui nós temos um exemplo do martelo em queda livre sobre um bloco de metal. Né? Então, quando eu falo de martelo, gente, não estou falando sempre de um martelo igual aqueles que vocês vão achar na caixa de ferramentas da sua casa, em qualquer oficina. São martelos para forjamento, às vezes são peças mais robustas, como mostrado aí em cima. Aqui em cima, eu tenho o martelo, que ele vai cair em queda livre, né? Vai cair em queda livre, sobre minha peça que está aqui embaixo, esse quadradinho aqui embaixo. Né? Quando bate aqui, ele vai deformando esse material, tornando esse material mais achatado, digamos assim, né, com uma área de ação transversal maior, porém a altura vai diminuir. Então são marteladas que são dadas ali. Outro tipo de deformação que a gente tem no forjamento é o que a gente chama de deformação vinculada, que a gente fala que é forjamento em matriz. O que é isso? Essa imagem aqui da direita, ela mostra tudo perfeitamente. Né? Perceba que a matriz, onde eu estou deformando o material, ela tem uma geometria específica. Né? Eu determinei essa geometria da matriz. Então, quando eu faço operação de prensagem ou de martelamento, esse material que está rachurado aqui, ele vai escoar, né? Ele vai se deformar
tomando a forma na matriz, como colocado aqui na direita, né? Então, esse bloco inicial, que é um tarugo aí achorado, ele vai ficar com esse formato final aqui na direita, devido à ação de compressão, tanto do martelo, seja por martelamento, ou pela prensa, na prensagem, né? Então, a deformação vinculada, eu tenho um esforço de deformação maior, porque o material ele é retido entre as paredes de um molde ou matriz, né? Então a gente fala que essa matriz aqui é um molde, né? Então ele vai ter uma cavidade aí que vai pegar todo o perímetro dessa peça final. Devido ao atrito das paredes da matriz e devido à cavidade perimetral, a resistência real à deformação é maior e deve ser multiplicada por um coeficiente que leve em consideração essas condições. Então, na hora de calcular essa resistência aí, quando é matriz fechada assim, é maior. O que acontece é que a gente chama de deformação vinculada. Tá bom? A resistência à deformação é maior, né, em relação a essa tabela aqui, né? Quando é deformação fechada, assim, quando a matriz é fechada. Bom, então traduzindo, agora falando sobre os processos de forjamento. Forjamento é o processo de deformação a quente, onde, pela aplicação de uma força dinâmica ou estática, vai se modificar a forma de um bloco metálico. Em linhas gerais, o termo forjamento abrange os seguintes processos de conformação: prensagem, forjamento simples ou livre, forjamento em matriz e recalcagem. Então, quando eu falo de processos de forjamento, eu tenho esses 4 principais. Tá? A prensagem, como o próprio nome já disse, o esforço de deformação, o esforço de compressão, ele é aplicado gradualmente. No forjamento simples ou livre, o esforço de deformação é aplicado mediante golpes repetidos, com o emprego de matrizes abertas ou ferramentas simples. Então são golpes repetidos. Forjamento em matriz, ele difere do anterior, porque é uma deformação vinculada, obtido mediante o emprego de matrizes fechadas. Então, no forjamento em matriz, tem a matriz fechada, como aquele exemplo anterior. E recalcagem, onde eu tenho uma barra cilíndrica que vai ser submetida à deformação de maneira a transformar alguma peça determinada. Então, esses 4 processos principais. Na verdade, recalcagem, em alguns livros, vocês vão ver que ele não entra como um forjamento de fato. Pode ser. Por isso que no início do livro eu falo que é forjamento e processos correlatos, né? Processos similares. Né? Vamos começar pela prensagem, então. O que é a prensagem? Deixa eu tomar um gole de água. Bom, a prensagem é o processo usado para a deformação inicial de grandes lingotes, resultando produtos a serem posteriormente forjados ou, então, para forjar os lingotes em grandes eixos. Né? Prensagem, essa imagem aqui da direita mostra perfeitamente o que é essa prensagem. Eu tenho um cilindro de pressão, tem um êmbolo aqui embaixo e tem a peça rachurada aqui parada na matriz. Esse cilindro ele vai aplicar uma força de compressão nessa peça para mudar o formato dela. A prensagem é isso. Né? Ela pode ser usada tanto como operação final, né? Ou seja, para dar uma forma final, quanto para dar uma forma inicial, né? Que é um processo de deformação inicial. Né? Pode ter essas duas funções. Essas prensas elas costumam ser de grandes capacidades, podendo atingir 50 mil toneladas ou mais. Né? E essas prensas geralmente têm um acionamento hidráulico. Né? Acho que vocês vão ver um pouco mais sobre hidráulica pneumática no 3º ano, né? Mas acionamento hidráulico é onde a gente usa a força da água para criar uma pressão. Bom, o êmbolo ele é movimentado por cilindros hidráulicos e pistões, que fazem parte do sistema hidráulico de alta pressão ou por um sistema hidropneumático. A pressão pode ser mudada à vontade pelo ajuste de uma válvula de controle de pressão. Então a gente tem esse método de criar pressão. Como eu consigo controlar a pressão, eu consigo também controlar a velocidade de deformação.
né? Como não tem um choque, né? Essa é a grande diferença entre o martelamento e a prensagem. Na prensagem, eu vou encostar minha prensa na peça e vou apertar devagar. Faça um teste vocês aí. Vocês devem estar perto de alguma mesa agora. Bota a mão em cima da mesa, devagar, e força ela para baixo. É uma coisa. É uma prensagem. Eu não tenho um choque ali. Agora tenta dar um tapa na mesa. Como se a sua mão fosse um martelo. Esse martelo, essa martelada, ela vai gerar um esforço de impacto, um choque muito forte. Então outra diferença é essa. Como não tem choque, o custo de manutenção da prensagem é mais baixo que no martelamento, que a pressão ela aumenta gradualmente. O custo inicial de uma prensa hidráulica é, entretanto, maior do que o de uma prensa mecânica, né? Essa questão das prensas, gente, eu posso ter algumas diferentes, né? Acionamento mecânico, hidráulico, hidropneumático, pneumático, né? Porém, a prensa hidráulica ela tende a ser mais cara, né? Até porque com ela eu consigo gerar maiores pressões. Eu posso fazer também a prensagem em matrizes fechadas, né, que é empregada na conformação de peças de metais e ligas não ferrosas. Essa prensagem em matrizes fechadas é muito comum em materiais que apresentam maior grau de plasticidade, né, ou seja, são materiais mais plásticos, que se deformam mais. Quando eu falar de grau de plasticidade, de plásticos, são materiais que se deformam mais, são mais dúcteis, né? Então, com materiais mais dúcteis nesse sentido, em matriz fechada, eles tendem a ocupar mais todos os vazios, todas as cavidades, né, quando acontece o esmagamento. Outra vantagem desse processo está no fato de não precisar ângulos, não ser necessário, né, ângulo de saída ou conicidade das matrizes. Vocês devem lembrar que eu falei disso na aula de fundição, onde a gente tinha ângulos de saída e conicidade, né? Aqui a gente precisa de 2 graus a 3 graus para remover a peça da matriz, né? Ela está na matriz fechada, vai estar respirando lá dentro, tem que ter uma angulação para fazer essa remoção, uma conicidade para favorecer isso, né? Então a prensagem em matriz ela tem uma grande vantagem, aí, por exemplo, em relação ao forjamento em matriz, onde eu preciso de ângulos bem maiores. Esse processo é muito usado na indústria aeronáutica, setores industriais, em peças de alumínio, que são peças muito plásticas, né? E que a gente tem mais ou menos expressões usadas em tonelada por centímetro quadrado para alguns desses materiais aí, ó. Ou seja, 0,7 a 2,8 tonelada por centímetro quadrado no latão. No titânio é um pouco mais alto, faz 2,8 a 5,6. Né? Mas aqui é só para exemplificar mesmo, que os valores envolvidos de pressão são muito altos. Né? Quando eu falo tonelada de centímetro quadrado, eu quero que vocês imaginem que eu estou com um quadradinho de 1 centímetro de lado, né? Um quadrado em cima de lado, e botei uma força de 1 tonelada ali em cima. Então a pressão é muito alta. Né? Lembrando, pressão ou tensão é força dividido por área. Se eu diminuo a área, aumenta a pressão. Então a pressão vai ser muito elevada. Forjamento livre, o segundo processo. O forjamento livre é uma operação preliminar, onde a gente pega blocos ou tarugos e usa para esboçar algumas formas, né, que podem passar por outros processos de conformação secundária. Contudo, o forjamento livre é um processo bem simples, né, porque ele usa ferramentas simples, pode ser manuseado por um operador inexperiente. Né? Na verdade, essa frase está tão um pouco confusa que dá a impressão que qualquer um pode fazer. O que eu quero dizer é que o operador não precisa de um curso específico para isso. Né? É algo bem mais simples de fazer. E permite uma série de operações de natureza elementar, ou seja, de operações mais simples, né? Como essas mostradas aqui. Né? Em A, por exemplo, ó, tem operações de esmagamento. Olha o que acontece aqui, ó, no canto superior esquerdo. Eu tenho esmagamento. Eu tenho um cilindro, vai virar uma chapinha, vai ficar mais achatado e com a altura bem menor. Né? Em B, eu tenho a formação de uma flange. Olha a facilidade de criar uma flange. Né? Flange é esse formato de T aqui. Bem simples. Né? Se a matriz for bem definida, fica fácil fazer.
Em C, dobramento de uma barra. Posso dobrar uma barra. Em D, posso fazer dobramento de uma chapa, né, como mostrado aqui também. Dentro dos processos de forjamento, eu tenho o esmagamento de um disco metálico simples. A figura ela mostra as fases da operação, né, como mostrado. Conformação de uma flange e dobramento de uma barra redonda. Né, tudo como mostrado aqui. Né, de uma barra redonda ou de uma placa, né, como mostrado. Aqui a gente tem a operação de dobramento de uma barra em A'. Né, inicialmente esboçada. Né, o que isso quer dizer? É que a matriz ela já tem um formato. Perdão, estou falando besteira. Aqui em cima, ó, para dar esse formato aqui, eu posso fazer um dobramento simples. Né, esmagamento ali de algumas partes apenas. Aqui embaixo, eu tenho uma matriz que já está esboçando o meu formato. Né, então pode ser feito também. Eu posso dobrar ela dessa forma aqui. Em B, aqui na figura mais de baixo, eu posso fazer um corte de uma barra, né, que pode ser definido como operação de forjamento livre. Né. E em C, o estiramento de uma barra. Né. Vocês vão ver aqui, gente, que essas definições elas se misturam um pouco. Porque aqui eu estou falando de forjamento. E eu falei de corte e falei de estiramento. Na aula que vem eu vou falar de estampagem. E lá na estampagem eu falo de corte também. E daqui 2 aulas eu vou falar de outros processos de fabricação, né, que inclui esse estiramento. Né. Então, esse processo aí, muitas vezes eles se encaixam em várias definições. Tá? Então não se preocupem em decorar. O estiramento de uma barra é um processo de forjamento. Não. Eu quero que vocês entendam o que é o forjamento. O forjamento é uma compressão, basicamente. Podendo ser feito por uma prensa ou por um martelo. Aqui é o dobramento de uma biela previamente esboçada, né? Ou seja, vai gerar um produto forjado. Eu tenho um corte a quente, feito com auxílio de uma bigorna e um tenaz para fazer esse giro, né? E aplicar essa força também. Tem o estiramento de uma barra, né? Como mostrado aqui. Ela deve ser girada, né, dessa maneira aí, para conseguir esse aumento de dimensão. Bom, nesse caso de C, a gente tem um martelamento livre, mas se a gente quiser um acabamento melhor, a gente tem que usar 2 meias matrizes de cavidade cilíndrica. A gente pode obter, por esse processo simples, seções quadradas, hexagonais e por aí vai. Para a produção em série, nós usamos forjamento rotativo, que vai ser visto mais adiante, que é uma operação alternativa de forjamento. Aqui tem mais alguns exemplos. Né? Em A, na esquerda, tem a operação de corte a quente. Né? Em B, eu tenho o estrangulamento de uma barra. O que é estrangulamento? Eu criar no meio dessa barra um sulco, né? uma seção cuja área é menor do que as outras áreas. Então, vou criar um sulco aqui no meio. Em C, eu tenho o estrangulamento de uma barra de tensão retangular. Né? Como mostrado também, criação de um sulco, podemos dizer assim. Opa, se eu falar alguma coisa, acho que não. Bom, aqui a imagem aqui da esquerda é uma perfuração de disco metálico. E as outras duas são estrangulamentos, né? Com a ficção de sulcos transversais. Aqui a gente tem um martelo de forja de estrutura dupla. Né? Vocês podem ver que tem um cilindro aqui em cima, tem uma haste de pistão e tem um êmbolo. Né? A capacidade desse tipo de martelo vai de 2.500 a 10.000 toneladas. Perceba que o nível de pressão é menor que na prensagem. Essas prensas apresentam grande rigidez, são bem rígidas, de modo que podem ser usadas para forjar aço e outras ligas de alta resistência. E alguns tipos similares são usados em forjamento em matriz. Por falar em forjamento em matriz, eu quero que vocês imaginem, que vocês vejam agora, o que é esse forjamento em matriz. É um processo que é bem simples. Eu vou ter uma matriz fechada. É um forjamento realizado em matriz fechada, onde eu vou conformar a peça de acordo com uma forma definida e precisa. Como está mostrado nessa imagem aqui. Vocês podem ver que o formato inicial dela é como se fosse um quadrado.
Mas à medida que essa matriz ela vai empurrando esse material para baixo, o material vai deformando de maneira a tomar a forma desse molde da matriz. Percebe que ele vai de A para B, de C para D, ele vai escoando e preenchendo todas as cavidades. Né? E esse é o forjamento em matriz. Ele é muito usado quando os materiais são dúcteis. Né? O primeiro passo nesse processo de forjamento é fazer o esboçamento. O que é esboçamento? É esboçar como tem que ser meu produto final. Eu tenho que criar a matriz no mesmo formato do meu produto final. Né? E aí, primeiramente, eu vou fazer uma peça em formato grosseiro. Aqui o formato grosseiro é o quê? É esse quadradinho inicial, em formato grosseiro. Esse pedaço esboçado é colocado na matriz, que aí ele vai ser deformado. Ou seja, para eu colocar ele nesse formato grosseiro aqui, talvez eu fiz um forjamento livre, talvez eu fiz uma prensagem, para depois trazer para cá. Então, nesse caso aqui, o forjamento já é um trabalho secundário, né, para dar a forma final, não uma forma primária. Né. Eu tenho uma metade da matriz que está presa no martelo e a outra metade que está presa, né, no chão, né, bem fixa. Pela aplicação de golpes sucessivos, o material aquecido acima da temperatura de cristalização, ou seja, um processo a quente, flui e preenche todas as cavidades das duas meias matrizes. Né? Então, percebam que tem uma grande diferença entre forjamento em matriz e a prensagem, por exemplo. Na prensagem, eu vou aplicar a força e vou aumentar a força devagar. Aqui é um martelamento. Essa parte de cima da matriz, ela vai subir e descer, subir e descer, subir e descer. São golpes sucessivos e rápidos. A matriz possuindo uma cavidade na sua periferia, propositadamente confeccionada, e segue o perfil da peça sobre o pano de união das duas metades da matriz. Então ele vai ter uma cavidade na sua periferia. Essa cavidade na periferia, as laterais aí, elas servem para conter o excesso de material que deve ser previsto, né, de modo a garantir que seja totalmente preenchida a matriz. Assim sendo, é necessário que o volume de material a ser deformado corresponda a todas as cavidades da matriz. Aqui a gente tem um problema parecido com o que a gente tem em fundição, né? Porque o processo é quente, então depois vai ter uma contração. Quando eu dou a forma, eu tenho que pensar que ele vai contrair. Então eu coloco mais material do que eu deveria colocar. Porque eu tenho que levar em conta a contração. Né? Então eu percebo aqui, eu tenho A, que é a barra. Essa barra, ela passou por um processo primário para ficar com essa extremidade em cone. Essa barra com extremidade em cone, que está em B, eu coloquei na matriz. E aí eu fiz o forjamento em matriz. De maneira que ela preencheu todos os espaços aqui. Perceba que tem umas partes bem fininhas aqui nas duas laterais, após o forjamento final, que é o passo D. Essas partes fininhas são exatamente devido à contração. Então rebarba ali, né? Formando essa rebarba aí. A fase final é o corte da rebarba, né? Vou fazer um corte, usando matriz de corte ou quebra das rebarbas. E eu posso, inclusive, fazer um processo de cunhagem depois para dar acabamento dimensional final à peça, calibrando melhor suas dimensões, dando acabamento superficial melhor. A cunhagem eu vou falar lá daqui 2 aulas com vocês, tá? Vou explicar melhor o que é a cunhagem, mas é um processo de conformação também. Aqui tem exemplos de matrizes, né? Na figura 55, essa aqui da esquerda, é uma matriz para corte da rebarba. Né? Se forçar para baixo aqui, a rebarba que está nas pontas vai ser cortada. E aqui na figura 54, né? Agora não dá para ver direito, é a matriz múltipla para forjamento em matriz. Né? Que é isso aqui, é uma matriz múltipla. Né? Onde eu tenho várias fases aí, fase peça inicial, uma fase de estiramento, uma fase de arredondamento, fase de dobramento, fase de esboçamento, fase de acabamento e corte da rebarba. Um ponto interessante aqui é fazer o projeto da matriz. Né?
Porque quando a gente está com a matriz pronta, realizar o processo é fácil, né? Como eu falei, o forjamento em si é um processo que não exige um conhecimento elevado do operador. Mas para produzir a matriz adequada, tem que saber, tem que ter um conhecimento bom, né? Tem que levar em conta alguns fatores, né? Por exemplo, eu tenho que ter o que a gente chama de sobremetal para a usinagem, né? Eu faço com dimensões maiores para depois só fazer acabamento por usinagem, né? Então esse sobremetal, esse excesso de metal, né? Excesso de material. Eu tenho ângulos de saída e conicidade que tem que ser previstos em projeto, né? Como eu falei antes, lá na prensagem o ângulo de saída é menor. Aqui, mais ou menos por volta de 7 graus. Eu tenho que ter a concordância dos cantos, né? Porque eu posso ter falhas em função da contração nesses cantos. Dessa maneira, a gente tem que evitar cantos vivos que vão criar tensões e levar o material à fissura. Como está mostrado isso, que é um projeto, né, como feito de uma matriz, eu estou levando em consideração o sobremetal, que é um excesso de metal aqui, né? Eu tenho ângulos de saída para fazer a retirada da matriz, né? E evito cantos vivos também. Eu tenho que ter certa tolerância também, isso é importante, porque, ó, como nessa imagem aqui, ó, vocês podem ver, essa matriz aqui da direita, que é a parte achurada, ela tem uma parte superior e inferior. Eu tenho que prever uma certa tolerância, porque tem que ter um encaixe perfeito entre a parte superior e inferior, senão a peça não vai ter o formato que eu quero que tenha. Então tem que ter uma certa tolerância aí, que deve ser respeitada. Que é devido a um possível deslocamento de uma meia matriz em relação à outra metade. Dessa maneira, a gente tem que estabelecer algumas tolerâncias longitudinais. De acordo com as dimensões da peça e da natureza do processo de forjamento, os valores de E e E1 variam. O que é E e E1? Né? Não tem aqui nessa imagem, né? Deixa eu ver se tá aqui na outra. Tá aqui. Que são esses valores até mesmo de tolerância, né, em relação aos eixos, né, aos centros, né, da parte de cima com a parte de baixo, tá bom? Outra razão para se estabelecer tolerâncias é o desgaste das cavidades da matriz. Tem que ter um bom casamento da parte de cima com a parte de baixo. Aqui nas tabelas 7 a gente tem os raios de concordância em peças para forjamento em matriz, né? Só para mostrar mesmo. Aqui nós temos as tolerâncias dimensionais de peças forjadas em matriz, né? São tolerâncias que elas têm que ser respeitadas, né, de acordo com a dimensão da peça. Tanto no forjamento normal quanto no forjamento de precisão. Lembrando que o forjamento de precisão tem que ter um limite bem mais respeitado, bem mais estreito, né? E no projeto de matrizes nós vamos levar em conta também a contração do metal. O metal aquecido a certa temperatura ele vai dilatar. Então quando ele resfria, ele vai contrair. Isso deve ser levado em conta no projeto. Ou seja, a matriz ela tem que ser um pouco maior, né? Porque se isso não acontecer, a peça resultante vai ter dimensões menores que aquela projetada. Eu tenho um sistema de referência entre as duas mesmas matrizes. Para uma peça perfeita, é necessário que as duas metades coincidam. Então é aí que entra a questão das tolerâncias. Eu devo prever canais de rebarba no projeto, né? Porque ter essa rebarba aí é uma certa forma uma garantia que eu vou ter a dimensão certinha, né? Um bom acabamento. Geralmente, os materiais que a gente usa para fazer as matrizes são aço ferramenta. Aqui eu acho que vai ter algum grupo que vai apresentar sobre esse trabalho, sobre esse aço, né? Bom, o quarto processo de forjamento é o da recalcagem, né? O que acontece? Eu vou ter uma parte de certa seção transversal de um tubo, de uma barra, de algo de seção uniforme, alongada ou reconformada. Eu vou pegar uma parte da seção transversal e vou mudar a sua forma. Em princípio, esse processo é levado a efeito mantendo-se a peça original aquecida entre matrizes.
e aplicando pressão em uma de suas extremidades, na direção do eixo. Então o que acontece? Vamos recalcular aqui. A peça vai ser aquecida, vai permanecer entre matrizes e vai aplicar pressão em uma extremidade só da matriz. De acordo com o formato da matriz, essa aplicação de pressão vai mudar o formato da minha peça, vai conformar a minha peça, usando a ferramenta de recalcar. Essa ferramenta de recalcar ela vai alargar, vai recalcar a extremidade mediante o deslocamento do metal. Aqui a gente tem a figura mostrando o que é o processo. Vamos traduzir o que está aqui. A barra A' é aquecida e é inserida na máquina entre as duas matrizes abertas, Azão e a linhazão. As matrizes são as partes rachuradas aqui em cima, a barra A' é essa aqui do meio. A máquina é acionada. As matrizes vão se fechar, ou seja, prendendo entre elas a barra, bloqueando a barra, ao mesmo tempo que a alavanca B se eleva. Cadê a alavanca B? A alavanca B' está aqui. Ela vai se elevar. Deixando livre a extremidade para a entrada do punção B da ferramenta de recalcar. Então aqui eu tenho o punção. Perceba quando o punção ele entra aqui, entre as matrizes, e pegando a peça, ele vai modificar só a cabeça da peça, só a ponta da peça aqui. Perceba que inicialmente era só uma barra, agora tem uma barra, olha a parte final aqui, é uma barra que tem a cabeça maior e quadrada, maior e retangular aqui. Então eu alterei, eu reconformei só a extremidade da barra. É isso aqui que é a recalcagem. Tá bom? O punção faz parte dessa ferramenta de recalcar. E aí eu vou abrir a matriz e vou retirar minha peça pronta. Minha peça cuja extremidade apenas foi alterada. Eu posso fazer um alargamento na extremidade também, criar uma flange, criar um orifício. Aqui eu tenho vários exemplos. Posso ser o primeiro passe, segundo passe, terceiro passe, por aí vai. Vocês podem ver claramente que nessa sequência, essa alavanca ela sobe, meu punção Bzão ele vai entrar aqui, e de acordo com o formato da matriz, ele vai mudar o formato da ponta, só da barra. Eu posso fazer essa operação em várias passagens, em várias passagens, vários passes, usando várias punções diferentes também. Então é um processo versátil. Tá bom? Essa é a recalcagem. Bom, deixa eu tomar mais um gole de água para falar desses processos finais. Nós temos também o forjamento rotativo, que é um processo onde há uma redução de área da seção transversal de barras, tubos ou fios, mediante a aplicação de golpes radiais repetidos. Então esse é o processo de forjamento rotativo, onde eu vou reduzir a área da seção transversal mediante a aplicação de golpes repetidos, com o emprego de um ou mais pares de matrizes opostas. Então a ideia do forjamento rotativo é redução de área, usando golpes repetidos. Isso é geralmente feito com peças onde a seção transversal é constante. Normalmente o processo é aplicado a frio em aços carbono com baixo teor de carbono, à medida que aumenta o teor desse elemento e ocorre a presença de elementos de liga, a forjabilidade rotativa decresce. Esse processo geralmente é a frio, então o aço ele tem que ser deformável, no caso do aço. A gente sabe que a dutilidade ela diminui quanto mais teor de carbono a gente tem. Que eu vou ter mais cementita, que é uma fase mais dura e frágil. Então ele só é aplicável em aços de baixo teor de carbono. Bom, forjamento rotativo que está mostrado aqui. Eu tenho uma peça que ela vai estar girando. Eu tenho duas matrizes que vão estar pressionando a peça no dia que ela gira. Como é a figura A aqui. Representa o método onde as matrizes são cônicas. Elas são abertas e fechadas rapidamente enquanto a peça gira e é introduzida no sentido longitudinal. No exemplo B, as matrizes giram num fuso.
ao mesmo tempo que roletes ao redor da periferia as abrem e fecham, golpeando a peça. Então tem um roletes responsáveis por abrir e fechar, e vou golpeando a peça à medida que ela vai girando. Fazendo golpes centenas de vezes por minuto. Né? É o método mais comum. Esse método do meio aqui, do B. Eu também tenho o método C, né? Onde é o método usado para forjamento rotativo de tubos. Né? A bucha gira e o tubo é introduzido, ou o tubo gira à medida que penetra no interior da bucha. A bucha que é a parte achurada ali nessa imagem C, mais à direita. Essa operação pode ser feita num torno mecânico. Né? O torno mecânico vocês devem já ter visto, ou pelo menos devem saber do que se trata, né? Que é feito para fazer usinagem. A bucha é colocada na placa de castanhas da árvore do torno, aquela parte que gira, onde adquire um movimento de rotação, e o tubo é empurrado para seu interior a partir do cabeçote móvel, que é aquela parte que está em movimento, do próprio torno mecânico. Perceba então que o forjamento rotativo ele é caracterizado pelo quê? Pela rotação. Eu vou ter uma rotação. Tá? É importante falar que esse forjamento rotativo ele é um processo alternativo de forjamento. Dentro daqueles 4 processos principais, eu nem coloquei isso no meio. Eu vou ter a redução de área ali, transversal, a partir do próprio movimento de giro, combinado com a aplicação de solicitação mecânica. Tá bom? Eu também tenho forjamento em cilindros. Né? Ele é usado pela redução da área através de sua passagem através de 2 cilindros que giram em direções opostas e que possuem um ou mais entalhes ou caneluras coincidentes em cada cilindro. A peça ela vai ser passada em cada canelura dos cilindros, os quais são construídos em segmentos ou meio cilindros. Mostrando aqui direto a imagem é essa daqui. Tem uma chapa ali, né? Uma barra qualquer, onde ela está passando entre 2 cilindros, né? Como se fosse um rolo, que ela vai passar para aquelas caneluras, que vão ser coincidentes, e vai forjar a peça. Ao girar, os cilindros vão comprimir a peça nas caneluras, que são esses sulcos aqui na peça. Né? O movimento vai ser interrompido, a peça vai ser colocada na canelura seguinte e os cilindros novamente movimentados, e assim seguindo. Nesse processo a gente pode aumentar o comprimento de barras, a gente pode reduzir o seu diâmetro, a gente pode modificar a seção transversal. É um processo simples e rápido, é muito útil na conformação preliminar de peças a serem recalcadas, ou seja, fazer um trabalho primário, ou mesmo para fabricar objetos com formas definitivas. Né? A gente pode até fazer um paralelo com a própria laminação, né? De certa forma é até similar, tem esses rolos em movimento oposto, etc. Né? Aqui, gente, eu tenho um vídeo sobre forjamento, eu não vou abrir o vídeo aqui, mas quero que vocês abram um vídeo do YouTube, pode abrir sem problema, tá? Não é vírus. É um vídeo do YouTube onde vocês vão poder visualizar aí como que é o forjamento de verdade. Porque aqui falando, eu falo de vários processos diferentes, mas vendo fica mais fácil, né? É até legal ver como é que é isso, como é que é o aparato, o ferramental, né, que a gente fala. E outro ponto importante, né? Como vocês podem ver, alguns desses processos de forjamento, eles têm a definição, assim, um pouco sombria, a gente pode falar assim, né? Que a gente não... tem alguns livros que vão falar que esse último processo aqui, ele está dentro de laminação. Né? Da mesma forma, outros vão falar que é um processo diferente de conformação mecânica. Só que, de maneira geral, o que diferencia o forjamento dos processos? Né? Ou é a aplicação de uma carga gradualmente aumentada através de uma prensa, ou vai ser esse martelamento dinâmico, essa aplicação dinâmica de carga. Né? Eu tenho esses dois pontos aí. Tá? Então o forjamento ele tem essas duas características principais. Então quando eu falar de esforço dinâmico, golpes sucessivos e rápidos, é martelamento, é forjamento. Tá? Seja em matriz ou livre. Né? Beleza então, gente?
E é isso. Nossa aula de hoje foi isso. Tenha uma boa semana. Eu vou postando os próximos conteúdos aí em breve. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, mandem mensagem. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem. Novamente falando, eu estou permitindo que vocês façam as atividades bem fora do prazo, na verdade. Né? Quem quer tentar salvar a nota do primeiro semestre ainda pode. Eu já passei para alguns alunos, já trabalho, alguns já me entregaram. Então eu quero que vocês tenham esse compromisso de fazer isso de forma correta, tá bom? De fazer de fazer tudo, porque sinceramente aqui nossa disciplina aqui com todas as oportunidades que vocês têm, com tanto material que tem disponível, vocês vão ficar na disciplina se quiserem só, tá? Vocês vão ter muita chance aí para recuperar, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e até mais.